Ok, pessoal, então vamos começar aqui o nosso mini curso. É uma palestra, mas na verdade tem característica de mini curso, porque nós vamos fazer prática, que a gente vai tentar calcular aqui uma bomba, isso é muito importante. E antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, né? Eu sou o professor Davidson Guerreiro, para quem não me conhece. Nós temos aqui inscritos pessoas de todo o Brasil, né? O link ele se espalhou por todo o Brasil, São Paulo, Pará, Rio, né? Macapá, Piauí. Vamos lá, pessoal. Mandem aí a sua cidade, o seu estado aqui no chat. Escreva aí a sua cidade e o seu estado. Muito bom. Assim eu terei noção de onde o link chegou. Barcarena, Pará. É isso aí. Então, vou me apresentando aqui. Eu sou Davidson Guerreiro, sou mestrando em Estruturas e Construção Civil pela Universidade Federal do Pará. Sou especialista em Engenharia de Proteção contra Incêndio. Também tenho especialização em Fundamentos da Física Contemporânea. Sou engenheiro civil pela Universidade Federal do Pará. Também sou físico pela Federal. Tenho licenciatura pelo Instituto Federal em Física. E eu sou bombeiro militar no estado do Pará, com 17 anos de atuação. Sou professor e coordenador nacional do curso de especialização em engenharia contra incêndio da Universidade, da Faculdade IMBEC. E agora, né, eu sou representante da Faculdade IMBEC no estado do Pará. Então, esse aí é o Davidson Guerreiro. Mas vamos ao que interessa. Pessoal, quando se trata de calcular sistema de hidrante, é importante sempre nós nos reportarmos à norma técnica do estado onde você está fazendo o seu projeto. Em 2018, quando eu fui convidado pela Faculdade IMBEC a ministrar um curso fora do estado do Pará, especificamente lá em Recife, essa época, estávamos falando de um momento que, se você procurasse qualquer coisa relacionada à proteção contra incêndio no YouTube ou no Google, você não encontrava. E tem uma característica, essa nossa área de incêndio, que quando você sai do estado do Pará para outro estado, as normas, elas modificam, elas mudam. E o estado lá de Pernambuco, a norma ela é totalmente diferente do Pará. Quando você sai do Pará para São Paulo, do Pará para Goiás, as normas são muito parecidas. Do Pará para o Espírito Santo, mas quando você vai para Pernambuco, a norma ela fica diferente, ela se diferencia. E nessa mesma época que nós fomos lá em Pernambuco, tem pessoal aqui de Recife, depois nós fomos lá na Bahia, lá em Salvador, Espírito Santo, lá em Vitória, Espírito Santo, lá em Aracaju, Sergipe, São José dos Campos. Nós viajamos pelo Brasil ministrando curso relacionado à elaboração de projetos de proteção contra incêndio. E nessa época eu vi a complexidade que era trabalhar esse tema de segurança contra incêndio. Então eu falo a você que, apesar das normas elas serem muito parecidas com as normas de São Paulo, mas existem particularidades que você, como projetista, de onde você estiver falando aí, onde você estiver assistindo, você precisa se atentar. Então, hoje nós vamos falar sobre a segurança contra incêndio no estado do Pará. Nós vamos falar sobre um sistema, que é o sistema de hidrante. Nós vamos calcular uma bomba, né, utilizando uma planilha que está adequada, né, programada para ser utilizada aqui no estado do Pará. Bem, mas antes de você entrar na instrução técnica que trata sobre hidrante, é importante você entender a origem, né, da legislação, da norma, da legislação no caso. Aqui no estado do Pará nós temos em vigor a Lei 9234, que é uma lei que institui o Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Emergência. E, logicamente, nós temos o Decreto 2247, que é um decreto que ele dispõe também sobre segurança contra incêndio e emergência no estado do Pará. Mas eu não vou perder tempo em discorrer sobre esse tema tão importante, esse assunto tão importante
de norma, de legislação. Vamos se ater ao que interessa para a gente. Então, quando você é contratado para elaborar um projeto de proteção contra incêndio, você precisa saber qual é a ocupação desta edificação que contratou você para legalizar. O que ela é? Um hospital? É um depósito? É uma indústria? É um escritório administrativo? É um centro de distribuição? Cada caso precisa ter um enquadramento. Se é um depósito, é depósito de risco baixo, médio ou alto. Então, cada caso você precisa enquadrar e levar esse enquadramento para a instrução técnica 01 do Corpo de Bombeiros do Pará. Então, quando você fizer esse enquadramento da instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Pará, quando você fizer esse enquadramento da ocupação na IT do Estado do Pará, o que vai acontecer? Lá nesse enquadramento, eu posso abrir aqui a norma para você entender o que eu estou falando. Quando você abrir a IT 01 do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, você irá ver as exigências que devem compor no projeto de proteção contra incêndio. Então, aqui você tem aqui a IT 01, parte 1. Aqui a IT 01, parte 1, ela fala sobre o enquadramento, mas também fala sobre a classificação das edificações. Mas para isso é importante, pessoal, que você saiba o grupo, o que é o grupo, que é o grupo A, que é o geral, a divisão, que é a representação do grupo. Por exemplo, o grupo A é residencial, o A1 é habitação unifamiliar, o A2 habitação multifamiliar, o A3 habitação coletiva. Isso aqui é o básico para quem está entrando na área de incêndio, né, de proteção contra incêndio. Então, para cada tipo de caso, você tem aqui uma tabela de exigência. Se a ocupação ela é menor do que 750 metros quadrados, ou menor que... e a altura menor que 12 metros, igual a 12 metros, né? Nós temos essa tabela aqui de exigência de segurança contra incêndio. Mas esse aqui não é o tema do nosso assunto. O tema do nosso assunto é quando a edificação ela se enquadra, no caso da edificação do grupo A, residencial, maior do que 1.200 metros quadrados ou altura superior a 12 metros. Isso para esta ocupação. Se no caso eu tiver outro tipo de ocupação, qualquer, por exemplo, grupo B, que trata sobre serviço de hospedagem, nesse caso, se ele tiver mais do que 750 metros quadrados, você vai ter algumas exigências. E, logicamente, o nosso sistema de hidrante já aparece aqui, assim como no item anterior. Só que aqui no estado do Pará, para o grupo residencial, tem uma particularidade, né, que não é exigido o hidrante, e sim o quê? Mangotinho. Então, aqui você não tem opção de ser um ou outro, e sim o quê? Mangotinho diretamente. Mas nós temos aqui uma nota 3. O que a nota 3 ela fala? Bem aqui. A nota 3 ela fala, será exigido quando as áreas comuns de cobertura ultrapassarem o quê? 1.200. Então, realmente não tem opção. Bateu aqui edificação residencial, bateu 1.200 para cima, você precisa dimensionar o mangotinho. Em qualquer outro estado aí, ou é um hidrante ou é o mangotinho. Aqui não, aqui é obrigatório o mangotinho. Por quê? Porque no residencial as pessoas elas não têm um treinamento adequado, né? É muito difícil treinar a brigada de incêndio em edifícios residenciais. Então, teoricamente, o mangotinho pode ser operado por qualquer pessoa, mesmo sem treinamento. Ainda é arriscado, mas mesmo sem treinamento ela consegue operar. Essa é a justificativa do pessoal lá que elaborou essa norma aqui, certo? Então, mudando de ocupação de residencial para
por exemplo, serviço de hospedagem, aqui nós temos também o enquadramento. Temos o enquadramento aqui. Estabelecimento acima de 750 ou altura superior a 12 metros, de acordo com a altura da edificação, nós temos aqui a coluna de exigência de medida de segurança contra incêndio, certo? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, um hotel com altura entre 12 e 30 metros, o que é necessário, o que é exigido nesse projeto? É exigido o quê? Compartimentação. Só um momento. É exigido compartimentação? Bem aqui a norma, ela pede que seja compartimentado, mas não significa dizer que você vai compartimentar. Por quê? Porque essa tabela, ela é uma tabela que vai mostrar as exigências. Ela não vai dimensionar. A norma que dimensiona são as demais. As normas, as ITs 02, 03, as demais ITs, elas vão te ensinar a dimensionar. Essa IT01 aqui, ela vai te ensinar, te mostrar quais são as medidas de segurança contra incêndio. Mas ela não te ensina a dimensionar. Para dimensionar, por exemplo, compartimentação, você vai abrir a norma específica de compartimentação. E lá, ela vai dizer, olha, para você compartimentar isso aqui, somente se o pavimento, né, ele tiver uma área, né, superior a essa área aqui, para essa altura da edificação. Então, se a altura da tua edificação ela é de 28 metros, então essa IT, Instrução Técnica de Compartimentação, ela vai falar, olha, para essa altura, a tua ocupação, serviço de hospedagem, um hotel, para a altura de 28 metros, a área da compartimentação é tanto. Se você perceber que não atingiu essa área, então não é necessário você compartimentar, apesar de estar sendo indicado aqui que é para compartimentar. Então, é só uma indicação. E assim por diante, né, pessoal? Não vou ficar também discorrendo sobre esse assunto aqui, porque, como eu falei, isso aqui é muito grande, é muito vasto. Então, eu não vou perder tempo sobre esse assunto. O que eu vou fazer? Eu vou logo para o nosso foco. Qual é o nosso foco? Hidrante. Foi isso que eu prometi a vocês. E o povo já está perguntando sobre planilha, né? Já estou ouvindo aí, né, na verdade, vozes aqui sobre planilhas. Eu posso compartilhar com vocês. Tá? Então, pessoal, quando se trata de hidrante ou mangotinho, aqui no estado do Pará, é necessário que você consulte a IT03, parte 2. Pessoal, a IT03, parte 2, ela é cópia da IT22 de São Paulo, tá? Ela é cópia da IT 22 do estado de São Paulo. Então, povo lá de São Paulo, povo de Goiás, né? Essa aula se aplica muito bem. E em torno de 80% dos estados brasileiros aí, essa aula vai ser muito bem aproveitada, né? Por quê? Porque 90% dos corpos de bombeiro copiaram a IT, as ITs dos corpos de bombeiros de São Paulo. Lógico, fizeram algumas adaptações, mas o raciocínio aqui ele é aplicável sim para 90% dos estados brasileiros. Tá? Então, nós temos aqui a IT 22 e a IT 03, parte 2, que é a mesma coisa. Tanto é que a tabela é muito parecida, é igual. Né? Quando se trata, pessoal, de reserva técnica de incêndio, aqui a norma ela não calcula, tá, pessoal? A norma ela não calcula. A norma ela já te traz um valor tabelado. Basta você identificar
qual é a ocupação e qual é a área dessa ocupação. Por exemplo, eu tenho aqui um supermercado, né, de C2 com uma carga de incêndio acima de 1.000. Aqui, ó, um supermercado C2, uma carga de incêndio acima de 1.000. Qual é a área dele? A área dele é de 8.000 metros quadrados. Então, o que eu vou fazer para encontrar a reserva técnica de incêndio? É só cruzar aqui, linha com coluna. E eu vou encontrar, né, que a reserva técnica de incêndio do Corpo de Bombeiros é de 48.000 litros. Pessoal, isso aqui é muito simples. Basta você o quê? Cruzar. Se, por exemplo, o estabelecimento é um estabelecimento, um prédio de serviços profissionais, se ele é de serviços profissionais, digamos que seja de D1, por exemplo, qual é a área? A área é de 12.000 metros quadrados. Está bem aqui, assim. A reserva técnica dele é de 35.000 litros. Então, basta você pegar a área da ocupação e a ocupação e fazer o cruzamento. Só tem um detalhe. Isso aqui, para a edificação, quando ela for o quê? Quando ela for o quê? Não mista. Quando a ocupação ela for não mista, é muito simples você fazer essa análise. Só tem um detalhe, que quando a ocupação ela é mista, a coisa complica. Ela complica tanto que isso não é muito fechado o entendimento, até mesmo entre analistas. Mas lá em São Paulo, isso também era muito complicado, mas lá em São Paulo, em 2021, foi emitido um parecer técnico sobre determinação da reserva de incêndio para ocupação de uso misto. Olha só que coisa legal, né? Então, lá em São Paulo tem um parecer técnico, né, que trata sobre determinação da reserva de incêndio para ocupação de uso misto. Ou seja, imagine um estabelecimento, uma indústria, por exemplo, de risco médio, uma indústria de plástico, que é de risco médio. E essa indústria, ela tem insumos. Esse insumo é armazenado numa área de depósito. Armazenamento de 10 metros de altura. Então, nós estamos lidando agora com um estabelecimento que tem, de um lado, uma característica de risco médio e, do outro lado, tem característica de risco alto, porque é um depósito de risco alto. É um depósito de grande altura. E aí, na hora de determinar a reserva técnica de incêndio, será que eu vou priorizar a ocupação J4 ou eu vou priorizar a ocupação do I2? Pois é, e como é que eu vou calcular essa bomba? Eu vou calcular essa bomba para o I2 ou eu vou calcular a bomba para o J4? Então, é uma confusão grande que eu, particularmente, não vou entrar nessa discussão. A gente entra no nosso curso, né, pela Faculdade Imbé, a gente discorre todo esse assunto em 20 horas. Mas aqui nós vamos trabalhar somente com uma ocupação não mista, em que não há essa complicação. Só tem um detalhe, que a maioria das ocupações elas são mistas. Tá? A maioria. E por falar em mista e não mista, como é que a gente enquadra isso? Ora, para você entender o que é uma ocupação mista ou não mista, é importante você consultar o decreto 2247 do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Se no caso você está aí no estado de São Paulo,
Consulte o decreto 63911, a de 2018. O texto é muito parecido, tá? Aqui no estado do Pará, nós temos a definição sobre edificação mista. Não se caracteriza como ocupação mista, olha só, não se caracteriza a edificação onde haja uma ocupação predominante juntamente com a subsidiária, desde que a área desta subsidiária não ultrapasse 10% da área total da edificação, com o limite de 930 metros quadrados. Situação em que deve ser aplicado as exigências da ocupação predominante. Pessoal, é bem interessante isto aqui. Eu vou tentar explicar aqui bem rápido. Eu não ia entrar nesse assunto, mas eu vou tentar explicar bem rápido aqui com vocês. No estado do Pará, né, eu tenho uma edificação em que ela é I2. Vamos chamar essa indústria de indústria Maroni, fazendo propaganda para o colega nosso, né, da indústria Maroni. Nós temos bem aqui uma área de depósito de risco alto. Então aqui é J4. Então, de acordo com o decreto 2247, será que esta edificação ela é mista ou não é? Bem, digamos que esta área total seja de 3.000 metros quadrados. Aqui é a área total. E essa área aqui, a área do J4, é em torno de 1.000 metros quadrados. Eu pergunto, esta edificação aqui, com essas características, ela é ou não mista? Bem, ela fala que não é mista se a área de ocupação subsidiária, que é esta área aqui, ela não pode ultrapassar 10% da área total, aí já ultrapassou, limitando em 930, também passou. Então, essa aqui, de cara, é uma edificação de uso misto. É uma edificação mista. Tá? Caso esta área aqui, ela fosse, por exemplo, de 300 metros quadrados. Situação do J4 linha. A área agora é de 300 metros quadrados. E essa área de 2 aqui, 2.700. E aí? Nesse caso, nessa segunda situação, nós temos a área do I2, 2.700 metros quadrados, e a área do depósito do J4, 300 metros quadrados. A pergunta é ou não mista? Bem, ele fala a norma aqui o quê? Vem aqui, voltando ao texto original. Voltando ao texto original, lembre-se, não se caracteriza como ocupação mista, onde haja uma ocupação predominante. Quem é predominante? I2, juntamente com a subsidiária, desde que a área desta não ultrapasse o quê? 10%. Então, nesse caso, não ultrapassou 10%. Né? Da ocupação da edificação total com o limite de 930. Então, não ultrapassou 10%. Se, por exemplo, ultrapassasse os 300 metros quadrados, iria se enquadrar ou não
como uma ocupação de uso misto? Sim. Nesse caso, que eu acabei de desenhar aí para vocês, não se enquadra como ocupação mista. Então, nesse segundo caso que eu discuti com vocês aqui, não seria mista, né? Não seria mista. E a exigência nessa segunda situação da edificação seria para quê? Para I2. Então, nesta segunda situação, eu iria aplicar a exigência da tabela I2 da IT01, parte 1. Na primeira situação que eu desenhei, em que o depósito era de 1.000 e a área total era de 3.000, nesse caso, a ocupação era mista, seja no estado do Pará ou em São Paulo, e apesar de ser uma indústria, a indústria Maroni, do nosso amigo, só que a exigência das medidas de segurança contra incêndio seria de J4. Então, você iria aplicar as exigências de J4 nesta situação, ok? Então, é uma situação bem complexa, que isso tudo já está muito bem definido lá em São Paulo. Tem 2 pareceres que tratam sobre esse assunto e sobre a reserva de incêndio lá no site do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Os demais estados não têm parecer, então ficou em aberto a interpretação. Ok? Então, voltando para cá, para o nosso foco. Ok. Então, o negócio parece que vai complicando, né? Mas vamos voltar para a trivialidade. A edificação não mista, por exemplo, um edifício residencial, por exemplo, um edifício de escritório, basta você cruzar a área com a ocupação. Cruzou, determinou a reserva técnica de incêndio. Detalhe, se você determinar a reserva técnica de incêndio, você também vai determinar logo o tipo de sistema. Pessoal, determinou o tipo de sistema bem aqui, o que vai acontecer? Você vai pegar esse tipo, que é o tipo 3, e vai lá na tabela 2 dessa IT03, parte 2. Então, cruzou aqui a área com ocupação, vai encontrar a RTI e o tipo de sistema. O tipo de sistema, nesse caso aqui, foi o tipo 3. Então, bem aqui, você vai ter o quê? Informação dos guichos, que é um esguicho de 40, do diâmetro da mangueira, que é de 40, do comprimento da mangueira, que é de 30. É um hidrante simples, ou seja, somente uma saída. É um hidrante que tem lá na sua válvula, o hidrante mais desfavorável, uma vazão de 200 litros por minuto. Essa vazão é uma vazão mínima. E uma pressão mínima lá na válvula de 40. Pessoal, essa aqui é a vazão mínima. Mas se de repente o projetista ele quiser calcular uma vazão de, ao invés de 200 lá naquela válvula, colocar lá 300 litros por minuto na válvula. 300 no hidrante 1, 300 no hidrante 2. Lá na bomba vai ser mais do que o dobro e mais alguma coisa que está relacionada à perda de carga e ao equilíbrio de pressão no ponto de derivação da vazão total. Então, certamente vai dar mais do que 600. Não é o dobro e mais alguma coisa. Tá? E aí, eu posso fazer isso? Ao invés de entregar 200 litros por minuto, lá na válvula eu vou entregar 300 litros por minuto no hidrante mais desfavorável. No segundo hidrante mais desfavorável, 300 e mais alguma coisa, vai ser maior do que o anterior. E lá na bomba vai ser 600 e mais alguma coisa, por conta do equilíbrio de pressão e o cálculo hidráulico. E aí, eu posso fazer isso? Eu posso entregar isso ao Corpo de Bombeiros? Claro que pode, pessoal. Claro que pode. Eu já vi projeto sendo reprovado porque o
o projetista ele entregou, ao invés de 200, ele entregou 405, né, litros por minuto, a vazão da bomba. O analista ele reprovou. Isso não pode acontecer. Tá? Lembre-se que a vazão, a norma, ela é uma trilha, ela não é um trilho. Tá? E a norma, ela é o mínimo, ela não é o máximo. Tem muita gente que acaba travando o projeto, né, dos colegas por conta dessas situações. Outra coisa, se ao invés de entregar uma bomba, bem aqui, nesse caso tipo 3, a bomba lá vai ser 400, teoricamente, alguma coisa, né? Como todo mundo calcula aí, 400. 200 no primeiro hidrante, 200 e alguma coisa no segundo hidrante, e a bomba seria 400 e alguma coisa. E se de repente, pessoal, eu entregasse ao invés de 400 e alguma coisa, 600 e alguma coisa, 700 e alguma coisa, 800 e alguma coisa, estaria errado? Não, não estaria errado. Qual é o limite de vazão previsto na IT 22 ou na nossa IT 03 parte 2? Não tem limite de vazão. Não há limite de vazão na nossa norma. Há limite de quê? De pressão. Pressão não pode ultrapassar sem iniciar na entrada dos lixos. Sim, o que é perigoso? É a pressão. Tá? É por isso que quando nós temos o conjugado do sistema de hidrante sprinkler na mesma rede, não é obrigatório, mas nós temos que analisar a instalação da válvula redutora de pressão antes da VGA, da válvula de governo e alarme, para a rede de hidrante. Tem que ser calculado para depois se concluir a necessidade de instalar a válvula redutora de pressão para reduzir a pressão. Haja vista que na rede sprinkler as pressões são muito altas. Então, nós temos que ter um dispositivo para reduzir a pressão. Esse é o dispositivo chamado de válvula redutora de pressão. Mas nós vamos avançar, né? O povo está querendo calcular. Bem, nós vamos calcular aqui, fazer um cálculo rápido aqui, de um centro de logística, né? Ou seja, J4. Vamos calcular aqui a bomba, ou as bombas, para atender o hidrante mais desfavorável. Então, hoje, os centros de logísticas, eles se propagaram, se espalharam, pelo Brasil. Áreas de armazenamento. E essas áreas de armazenamento, esses centros de logística, esses depósitos, esses barracões, que armazenam materiais, em grande altura, e detalhe, a altura ela está cada vez mais elevada. Antigamente eu encontrava CD, centro de logística, com 10 metros de altura de armazenagem. Hoje eu encontro aqui no estado do Pará CD com 22 metros de altura. Atenção aí, colegas da vistoria e da análise. Então é um risco muito alto. E quando se trata de proteção por chuveiros automáticos, aí você tem que tomar muito cuidado com relação a essas edificações. Tá? Tem muita coisa por aí que representa alto risco e merece uma atenção especial. Tá, pessoal? Eis aqui eu, ministrando um treinamento para os colegas do Corpo de Bombeiros. E nesse caso aqui, a altura de armazenagem era de 15 metros. Barracão de 22 metros de altura. Então, nós vamos aqui operar uma planilha direcionada para um centro de logística de risco alto, uma área de 16.900 metros quadrados. E o que nós vamos fazer? Determinar a reserva técnica de incêndio, o tipo de sistema, a altura manométrica, a vazão do sistema de bombas, a potência da bomba e verificar se necessita ou não de bomba jockey. Vamos lá, toma cuidado que o pessoal pede bomba jockey aí e não lê a norma. Tá? Tem uma condição para isso. Lembre-se que a norma é o mínimo. Qual a vazão e altura manométrica dela, a curva, se der tempo, Então, nós vamos avançar aqui
nosso projeto. Vou abrir aqui o nosso projeto. Então, aqui é um centro de logística que possui um galpão 1, um galpão 2, algumas áreas administrativas. Então, nós temos aqui o galpão já com a proteção por hidrante, sistema de alarme, detector linear extintor de água, né? Detector linear, pó químico ABC, luminária tipo farolete, ou seja, toda a característica de um projeto, né, de uma rede de hidrantes, detecção, alarme, característica relacionada a um estabelecimento de risco alto. A altura aqui, né, da tubulação de incêndio, ou seja, todo o esquema já está pronto, elaborado, inclusive a isometria, que é a representação das tubulações. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, já temos aqui a representação esquemática dos hidrantes, a isometria, que é o esqueleto da tubulação, né? Duas bombas. Por que duas bombas? Porque se o reservatório está a nível do solo e nós temos mais de 6 saídas, ou seja, mais de 6 hidrantes, tá? O hidrante de recalque ele não conta. Se nós estivermos dentro dessa condição, é necessário sim a bomba jockey. Nesse caso, pessoal, nós temos muito mais do que 6 saídas. Então, certamente, como reservatório a nível do solo, você vai precisar de uma bomba jockey, tá? Uma bomba jockey. Tem que tomar muito cuidado, porque o sistema aqui está afogado e tal. Só que tem que verificar se a rede, toda a rede, está afogada. Será que a rede está afogada? Tem que verificar tudo isso. Então, na dúvida, instale bomba jockey. Aí o colega perguntou aqui, mas e a bomba reserva? Não é obrigatório bomba reserva, Mariana. Tá? A bomba reserva, ela é obrigatória somente quando nós tivermos aí proteção por espuma em alguma condição, tá? Então, nesse caso, proteção por espuma, sim, precisa. Em alguns estados, é exigido, sim, bomba reserva, né? Estado do Pará, São Paulo, Goiás, para hidrante não é exigido. Tem um detalhe importante que eu tenho que deixar aqui para vocês, é que você aprende a calcular a bomba principal, a bomba reserva é parecida com a principal. Ou seja, se eu determinar que a pressão e a vazão da bomba principal é de 40 metros cúbicos por hora e 20 MCA, sei lá, 80 MCA, então da bomba reserva vai ser a mesma situação, 40 e 80. Tá? Mesma situação. Só que a bomba reserva precisa estar sendo alimentada por fonte diferente. Tá? Geralmente ela é a combustão. Então não é exigido, na maioria dos estados, uma bomba reserva para sistema de hidrantes. Ok? Ok, então esse esquema aqui eu joguei para cá, que resumi nessa rede aqui. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular? Nós vamos analisar, nós teríamos que analisar. Então, basicamente, quando você olha para essa rede aqui, você percebe que os hidrantes mais distantes, mais afastados, né, da sua bomba, são esses dois aqui de fato. Esse aqui e esse. Então, eu resumi essa isometria nesta isometria aqui. E agora, quem são os hidrantes mais desfavoráveis? Será que é esse cara aqui ou é esse cara aqui? Entendeu? Vamos apostar. Eu vou apostar que esse cara aqui é o hidrante mais desfavorável hidraulicamente, porque ele está mais alto. E esse aqui é o segundo hidrante mais desfavorável hidraulicamente. Tá ok? Então,
primeiro hidrante 1 é esse aqui. O hidrante 2 é esse aqui. Esse ponto aqui, pessoal, é conhecido como ponto A. É o ponto de derivação da vazão total. Ponto de derivação da vazão total do hidrante. Então, pessoal, vamos agora fazer uma análise. Mas eu vou fazer um esquema aqui para vocês antes de nós mergulharmos nesse cálculo. Toda vez que você estiver lidando com cálculo de sistema de hidrante ou cálculo de sistema de bomba, utilizando essa análise prevista na IT, você vai sempre analisar do hidrante 1 ao ponto A. Deixa eu espelhar aqui. Então, nesse caso aqui, para você determinar pressão e vazão da bomba, ou seja, para você calcular a bomba para atendimento ao hidrante, você sempre irá fazer esta análise. Do hidrante 1 ao ponto A. Quem é o ponto A? É o ponto de equilíbrio, é o ponto de derivação da vazão total. Depois, você vai fazer uma análise do hidrante 2 ao ponto A e depois você vai fazer uma outra análise do ponto A, que é o ponto de derivação da vazão total, até a bomba e depois da bomba até a reserva técnica de incêndio. Pessoal, faça isso aqui, você mata essa charada aí, essa complexidade, né, que muita gente tem em sua cabeça. Resolveu isso aqui, você conseguiu calcular sua bomba. Então, você vai ter que analisar do hidrante 1 ao ponto A, do hidrante 2 ao ponto A, do ponto A até a bomba, da bomba até a RTI. O que você vai analisar? Você vai analisar o comprimento real, você vai analisar o comprimento virtual, você vai ter que verificar as características do sistema, a vazão do sistema, o tipo de sistema, ou seja, você vai ter que fazer todo o enquadramento para você determinar a sua bomba. Calcular a perda de carga, entendeu? Nesse trecho. Só que nós não vamos fazer isso aqui na mão. Nós vamos fazer como? Utilizando uma planilha. Uma planilha que ela já está aqui pronta para ser utilizada. Então, dessa planilha, você consegue obter todas as informações previstas lá no memorial de cálculo do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Tá? Então, você consegue extrair essa informação para lá. Mas é importante, pessoal, você entender um pouco da hidráulica. Aqui, isso aqui não é uma palestra, um cursinho, né? Um mini curso voltado para operar planilha, mas você precisa entender a engenharia por trás de tudo isso. Aí você vai conseguir calcular aqui e passar essas informações para a sua planilha, a planilha do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará. Tá? Então, domine esse assunto da hidráulica, entenda o que você está fazendo, que você vai conseguir colher essas informações aqui e passar lá para a planilha, né, do Estado do Pará, de memorial de cálculo. Pessoal, então nós temos aqui essa planilha, uma planilha simples que eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Essa planilha aqui, ela representa a diversidade dos tipos de sistema. Tipo 1, certo? Que é o mangotinho, que é esse aqui. O tipo 2, o tipo 3, o tipo 4, o tipo 4 ponto e o tipo 5. O tipo 1, pessoal, é o mangotinho. Então, recaiu no sistema de mangotinho, utilize esta planilha para você calcular a pressão e a vazão da bomba, a altura manométrica e a vazão da bomba. Caiu no tipo 2, 3, 4 e 5, é hidrante. Tá? 2, 3, 4 e 5 é hidrante. Então, você vai precisar fazer essa análise. Vamos fazer essa análise agora. Esqueça essa planilha. Qual é a área que eu estabeleci no nosso exemplo? 16.900. Então, vou abrir aqui a nossa norma, a IT 01, IT 03, parte 2,
Aí T01 parte 2, nós temos aqui a tabela 3. A tabela 3, pessoal, na verdade, tabela 2, em São Paulo é a 3, né? Tabela 3. Então, aqui no estado do Pará, tabela A2, primeiro, nós temos uma área de 16.900. Então, a área de 16.900 se enquadra bem aqui assim. E a ocupação é J4. Está bem aqui a ocupação é J4. Então, vamos cruzar. Cruzando esta linha. Esta linha. Esta linha. Com esta coluna, eu vou encontrar que, para esse nosso caso, a reserva técnica de incêndio é de 96 mil litros. E o tipo de sistema é o tipo que? 5. 96 metros cúbicos e o tipo é 5. Pessoal, tipo 5, hidrante tipo 5 é um hidrante duplo. É um hidrante que vai requerer uma vazão muito alta. Certo? Ponto. Tem um detalhe importante. No nosso projeto, eu vou voltar ao nosso projeto. Vocês chegaram a ver compartimentação? Sim ou não? Será que havia compartimentação no nosso projeto? Não, né? Eu não estou visualizando compartimentação, pessoal. Se não há compartimentação aqui, lembre-se que a norma de compartimentação para J4, que é o caso aqui, a área máxima de compartimentação é de 4.000 metros quadrados. Então, teoricamente, esses 16 mil aqui, ele deveria ter sido compartimentado. Se não foi compartimentado, é porque certamente o cliente optou por proteção por chuveiros automáticos e sprinklers. Então, se a norma obriga ele a compartimentar, o cliente acha que pode atrapalhar a logística dele, não compartimenta. Então, a norma ela já joga ele para chuveiro automático sprinkler. Então, o que eu quero te dizer é que o cliente aqui ele vai proteger o seu depósito por chuveiros automáticos sprinklers. Professor, e o que isso tem a ver com o nosso cálculo? Tem muita coisa a ver. Aí você retorna para a instrução técnica do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, isso também está lá em São Paulo, tá? Então, a norma aqui, pelo enquadramento, recaiu no tipo 5, né? Só que tem um detalhe. Bem aqui embaixo, nós temos as notas. Notas. As ocupações enquadradas no sistema tipo 5, que possuírem a exigência de sistema de chuveiro automático, pode aplicar o sistema tipo Q 4. Então, a pergunta é: tem exigência ou não de proteger por chuveiros automáticos? A minha interpretação é que a partir do momento que ele não compartimenta, ele é obrigado, ou seja, há uma exigência, né, para ele instalar chuveiro automático. Então, nesse caso, a nota 1 ela é aplicável no caso nosso aqui. As ocupações enquadradas no tipo 5, que é hidrante duplo, que possuírem a exigência de chuveiro automático,
podem aplicar o sistema tipo 4. Ponto. Ele não fala mais nada. E muita gente confunde com a nota 2. A nota 2 é muito parecida com a nota 1. As ocupações enquadradas no tipo 5 e as ocupações enquadradas no tipo 4, que não possuírem a exigência de chuveiro automático, mas que por outras circunstâncias, ou seja, consciência do empresário, seguro, exigência de seguro, o bombeiro não exigiu, mas o seguro exigiu. Então, nesse caso, por outras circunstâncias, tal sistema for instalado, ele pode aplicar, respectivamente, do tipo 5 cai para o 4, do 4 cai para o 3. E ele ainda fala mais, com a reserva técnica de incêndio de um nível inferior no quadro acima. Então, nesse caso, no segundo caso, ele também tem o benefício de reduzir, além do tipo, a reserva de incêndio. Que não é o nosso caso. O nosso caso, ele só tem o benefício de reduzir o quê? O tipo de sistema. Ele não reduz a reserva técnica de incêndio. E tem muita gente aí dando de espertinho, reduzindo o tipo e a reserva técnica de incêndio. Nesse segundo caso, pessoal, quando ele reduz a reserva técnica de incêndio, né, ele sai de 96 para 64. Ele reduziu a reserva técnica de incêndio, né? Isso se ele instalar, né, por consciência ou por seguro, o sistema de chuveiro automático, que não é o nosso caso aqui. Aqui ele está sendo obrigado pelo bombeiro. Então, ele só vai reduzir o tipo de sistema. A reserva técnica de incêndio se mantém em 96. Ele não vai precisar proteger por hidrante duplo, e sim hidrante simples, do tipo 4. Um outro detalhe importante que eu acho que é interessante você entender, que no nosso caso aí, a norma fala que ele pode reduzir para o tipo 4. Ele vai reduzir para o tipo 4. Só tem um detalhe, Odaí, né? Só tem um detalhe. É que, quando se fala em tipo 4, nós temos... Vamos fazer uma leitura dessa tabela aqui. Aqui nós temos o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 4 de novo. Pessoal, quando eu saio da esquerda para a direita, o risco ele vai aumentando. Se você não percebeu, mas todas essas ocupações aqui, elas são enquadradas como risco baixo. Essas ocupações aqui, elas são enquadradas como risco médio. Essas ocupações aqui, elas também são enquadradas como risco médio, só que é um risco médio majorado. Por isso que nós temos um tipo 4 aqui. É risco médio majorado. Então, colocou-se o tipo 4. Aqui nós temos um risco alto, que começa aqui como tipo 4. Então, por isso que eles estabeleceram dois tipos 4. Um tipo 4 para atender o risco médio majorado e o outro tipo 4 para atender o risco alto. O nosso caso aqui, ele é um risco médio majorado ou ele é um risco alto? Ele é um risco alto, que é J4. Então, se ele é um risco alto, J4, então não é esse tipo 4 aqui. É esse outro tipo 4. Aí você retorna aqui na tabela 1. E bem aqui no tipo 4, pessoal, nós temos dois tipos de tubulações. De esguicho, de característica de pressão e vazão no sistema. Esse tipo 4 aqui, que é o tipo 4 que eu chamo de relacionado ao risco médio, e esse outro tipo 4 aqui, relacionado ao risco alto. Então, no nosso caso aqui, nós vamos olhar para esse tipo 4 aqui, para essa característica aqui do sistema. Esguicho de 65, aquele esguicho mais robusto, diâmetro da mangueira de 2,5, né? Comprimento de 30, vazão no hidrante simples, vazão de 300 litros por minuto, a pressão lá na válvula do hidrante de 30, esse é o entendimento. Mas isso não está escrito na
norma, isso aí é uma interpretação. Lógico, é muito fácil você entender, basta observar a norma, entendeu? Ela fala por si só. Então, essa análise ela é muito importante. Para quê? Para nós decidirmos qual é a planilha que nós vamos utilizar. E eu retorno para a planilha. Nós temos aqui a planilha tipo 1, tipo 2, tipo 3. Opa, bem aqui aparece a planilha tipo 4, certo? Tipo 4. Essa aqui, tipo 4. E essa aqui eu chamei de tipo 4 ponto. No nosso caso, nós vamos utilizar tipo 4 ou tipo 4 ponto? É tipo 4 ponto, que é essa aqui, onde a mangueira é de 2,5, o gibiche é de 2,5. Lembre-se, pessoal, nós estamos lidando com um centro de distribuição de 16.900 metros quadrados de área, altura de 10 metros, de estocagem de material de risco alto. Então, isso aqui não é brincadeira. É por isso que o sistema ele é mais robusto. Tá? E como combatente, para você combater um incêndio nisso daí, você vai precisar de vazão, você vai precisar de pressão, você vai precisar de um sistema mais robusto. Então, é esse cara aqui que vai me ajudar no dimensionamento. Então, venho para cá no dimensionamento. Bem, como eu falei a vocês, vocês vão analisar sempre do hidrante 1 ao ponto A, aqui, depois do hidrante 2 ao ponto A, depois do ponto A até a bomba e depois da bomba até a reserva técnica de incêndio. Você irá preencher essa parte aqui que eu vou representar pelo azul, tá? Vai preencher, é bem simples, tá? Então, vou retornar ao nosso projeto. E vamos definir quem é o hidrante 1, quem é o hidrante 2, quem é o ponto A. Pessoal, tá aqui as nossas duas bombas. Reserva de incêndio, trecho da reserva até a bomba, que é a principal. Trecho da bomba até quem? O ponto de equilíbrio, que é esse ponto de derivação da vazão total. Agora a briga é quem é o hidrante 1 e quem é o hidrante 2. Eu vou apostar nesse cara aqui que é o hidrante 1 e esse aqui o hidrante 2. Por quê? Porque geralmente o mais alto ele se sobrepõe sobre o mais distante. Lógico, isso tem que ser analisado hidraulicamente, através de cálculo hidráulico. Tá? Se você, de repente, optar não por esse, mas por esse, a própria planilha ela vai te indicar que tem alguma coisa errada. Aí você vai mudar. Só que a gente tem tempo para isso. Então, já vou utilizar, denominar esse cara aqui como hidrante 1 e esse cara aqui como o segundo hidrante mais desfavorável, porque esse aqui é mais alto. Já temos algumas coisas aqui levantadas, né, algumas informações levantadas. Nós temos aqui, aqui nós estamos lidando com tubulações de 4 polegadas, como é um sistema muito robusto, tubulações de 4 polegadas. Tá? Não há redução, né? Se mantém. Pessoal, é muito comum nos meus projetos, né, que a gente dá o apoio, né? O que acontece? A gente nós variamos as tubulações, os diâmetros das tubulações, que assim você vai causar uma economia para o cliente, tá? Você pode fazer essa variação. 4 polegadas, 3 polegadas, reduz para 2,5. Isso tudo você consegue fazer através de cálculo hidráulico. Tá? Aqui não, aqui foi tudo, né, com 100, 4 polegadas. Então, hidrante 1, hidrante 2, ponto A, bem aqui assim. Primeiro, do hidrante 1 ao ponto A. Vamos lá. O que nós temos de informações aqui? Nós temos aqui. Eu vou precisar dessa informação aqui.
do hidrante 1 até o ponto A. Eu vou somar aqui, pessoal. O hidrante 1 está bem aqui. Eu vou dizer que isso aqui é meio, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de meio. Meio, 0,5 mais 2,7 mais 4,65. Deu quanto aí? 599. Então, do hidrante 1 até o ponto A, eu já vou alimentar aqui a minha planilha. Tá, pessoal? Eu vou alimentar aqui a planilha. Deu 599. Vou colocar 6 aqui. Primeiro, já alterei aqui, ó, para 100, tá? Alterei aqui para 100. Comprimento real do hidrante 1 até o ponto A. Quanto deu? 6. E o virtual, pessoal? O virtual está relacionado à singularidade, ou seja, relacionado à conexão, válvula e acessório. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Tem um detalhe importante. O detalhe é que nós já temos levantadas, né, as singularidades. As singularidades, nós temos aqui uma válvula de ângulo, certo? Essa válvula de ângulo, que está bem aqui assim. Nós temos duas curvas de 90 graus, tá, pessoal? Na verdade, nós temos aqui na verdade, como esse cara aqui, deixa eu ver aqui, tem um hidrante aqui. Ainda tem um hidrante aqui, né? Ele só analisou até aqui. Então, na verdade, aqui não é uma curva, é um T. Tá? É um T de saída lateral, pessoal. Então, só ajeitando aqui, nós temos o quê? Um T de saída lateral, certo? Não é uma curva. E aqui nós temos uma curva. Então, vou colocar uma curva. Quanto é a curva? 3,76. Mas aonde que eu vou encontrar essa singularidade aí desse T? T de saída lateral de 4 polegadas. Aí isso aí é uma outra informação que nós vamos obter, né, gente? Nós temos que obter aqui nas tabelas de hidráulica. Então, já abri aqui, já estou espelhando. Deixa eu ver bem aqui. Ok. Pessoal, estamos falando aqui de um T de saída lateral. Aqui, ó, um T de saída lateral, que é esse cara aqui, ó. Um T de saída lateral de metal, que é esse cara aqui, e de 4 polegadas, que é esse cara aqui. Então, na verdade, qual é o valor da singularidade do T de saída lateral de 4 polegadas? 6,7. Então, eu vou pegar essa informação aqui e eu retornarei agora, neste momento, para a o nosso projeto. Então, o valor é 6,7. Então, 6,7 mais 376, 6,7 mais 376, 10,46. Então, ao invés de duas curvas, nós vamos ter uma curva e um T de saída lateral, totalizando 10,46. Então, vou retornar a minha planilha e agora eu vou abrir, lançar informação, na verdade.
10,46. E aqui nós temos o que? A elevação. A elevação, pessoal. A elevação, ela está relacionada ao desnível na vertical. Como nós estamos analisando o hidrante 1 ao ponto A, então é muito simples você fazer essa análise. Do hidrante 1, tá bem aqui assim, nesse nível, até o ponto A, a gente sobe quanto? Sobe 2,7 e aqui é horizontal. Então, na verdade, o desnível geométrico é de 2,7. Só que você precisa entender o sinal. Se a água estiver descendo, o desnível geométrico é negativo. Se a água estiver subindo, o desnível geométrico ele é positivo. Nesse caso aqui, a água certamente ela vai estar descendo para atender os hidrantes. Então, o desnível geométrico ele é o quê? Ele é negativo. Então, retornando para cá, 2,7 negativo. Menos 2,7. Então, morreu esse trecho. Estou avançando para o segundo trecho, do hidrante 2 ao ponto A. Do hidrante 2 ao ponto A, nós temos o quê? Nós temos aqui o hidrante 2. Nós temos aqui meio metro, né? Vou somar 0,5 mais 5,5 mais o quê? Mais... Isso aqui é longe, né, pessoal? 46,93. 52,93. Olha só, né? Se a nossa escolha foi errada, a própria planilha ela vai indicar. Então, 52,93 é o que, pessoal? É o nosso comprimento real. Que eu vou lançar agora. 52,93. Vou agora para o virtual. Retornando para o projeto. Retornando para o projeto, nós temos aqui a singularidade, né? Nós temos um T aqui o hidrante, né? Aqui a válvula, 17. Aqui nós temos, deixa eu ver aqui, uma curva, somente uma curva, né, pessoal? Uma curva. Aqui, na verdade, é outra curva. Então, duas curvas, de fato. E um T bilateral. Pessoal, ele não considerou na análise anterior essa singularidade. Mas nessa segunda análise, ele está considerando esse ponto aqui, essa singularidade aqui, como sendo um T bilateral. Ou seja, ele atende tanto para cá quanto para cá. Então, eu vou considerar esse cara aqui como bilateral. Eu posso fazer isso. Então, já tenho aqui que a soma das singularidades, uma válvula de ângulo, que é o hidrante, duas curvas, né? Cada uma curva possui um comprimento virtual de 3,76, o dobro dá 7,52, e o T bilateral, o comprimento equivalente dele é de 6,65. Somando tudo, 31,17. Então, retorno a minha planilha e eu vou lançar agora o valor de 31,67. O pessoal tá aí, tá todo mundo pronto aí para continuar no cálculo. Todo mundo firme. Faltou adicionar a válvula no outro. Qual válvula? Vamos lá, vamos retornar aqui. Então ficou aqui, faltou adicionar, né, a válvula, né? Então vamos adicionar a válvula.
É 17. Muito obrigado. Importante ficar atento. Então, vou adicionar no anterior essa válvula. Mais 17. Ok. Tudo bem? Mais alguma contribuição aí? O Frances. Pessoal da pós-graduação em Engenharia contra Incêndio e Emergência, turma 11, está fazendo presente aqui, né? A conexão do ponto A eu adicionei na segunda análise como um ponto, um T bilateral. Então, adicionei somente na segunda análise. Eu posso fazer isso. Posso fazer assim. Primeira análise, um T de saída lateral. Na segunda análise, um T de passagem direta. Ou eu posso fazer o quê? Somente uma análise, um T bilateral. Continuando na nossa análise aqui, obrigado pessoal aí da pós-graduação, Engenharia contra Incêndio e Emergência do IMEC. O daí que já se formou, né? Ok. Então nós temos aqui agora o desnível geométrico. O desnível geométrico do projeto, espelhando aqui para vocês. Desnível geométrico 5,5, né? Comprimento real no primeiro trecho não é 7,85. Bora ver aqui, né, pessoal? 2,7,5 mais 2,7 mais 4,65. Deu 7,85 comprimento real. É isso mesmo. Então, só vou alterar aqui, pessoal. É isso, né? 7,85. 7,85. E agora 5, o quê? 5,5. 5,5 o desnível geométrico. A água está o quê? Descendo. Se a água está descendo, o desnível geométrico ele é o quê? Ele é negativo. Isso. Pessoal, observe uma coisa aqui. Nós temos esses dois pontos aqui que eu vou deixar. Eu vou evidenciar aqui como vermelho. Esses dois pontos aqui, o que significa? A pressão na montante. Uma hora a pressão na montante, quando você faz essa análise aqui, é 27,51. E a outra hora, quando você muda o trecho, mas no ponto A, já muda para 25,01. Não pode. No mesmo ponto, no mesmo fluido, na mesma tubulação, eu tenho que ter uma pressão igual. É por isso que a norma ela fala que nesse ponto, o que aqui a gente pode admitir é uma variação máxima de meio MCA. O ideal é que os dois sejam iguais. Ou seja, que a pressão no ponto A seja igual. Então, esses dois valores têm que ser igual. Ou, no máximo, a diferença entre um e outro, 0,5. Só que para eu fazer essa alteração, eu tenho que chutar o valor da vazão. Eu vou chutar de 300 para 305. Então, aumentou um pouquinho bem aqui. Vou chutar um pouquinho mais, para 309. Aumentou um pouquinho aqui. Vou aumentar para 312. Olha, posso dizer, né, que já chegamos ao equilíbrio, né, de
pressão. Aí, ó. Então, no equilíbrio de pressão que a norma ela fala, ela obriga que você faça esse ajuste do equilíbrio de pressão. Esses dois pontos aqui, que a pressão no ponto A tem que ser igual. Fechou o raciocínio. Aí você retorna aqui para fazer uma análise. Pessoal, qual é a vazão no hidrante 1? A vazão no hidrante 1 está dando 300 e a vazão no hidrante 2 está dando o quê? 312. Então, a nossa análise ela foi uma análise correta. Vou retornar aqui ao projeto. A nossa análise foi correta. Então, esse cara aqui é o hidrante mais desfavorável hidraulicamente, que a vazão é 300 e aqui 312. E, logicamente, né, pessoal, à medida que vai se aproximando da rede, a vazão ela vai aumentando, né? Por isso que esse cara aqui é o mais desfavorável hidraulicamente falando, né? Então, agora nós vamos fazer o quê? Vamos continuar o nosso cálculo. Retornando aqui para a nossa planilha. Na verdade, a gente vai ter que analisar agora do ponto A até a bomba, né? Do ponto A até a bomba. Aqui, todo esse trecho, que é um trecho longo, né? Do ponto A até a bomba, nós temos quantos metros? Está calculado aqui? Quantos metros nós temos? Se não tem, vamos calcular aqui. 75,65 mais 85,12 mais, que mais? 29,98 mais 5,86 mais 5,5 mais o quê? 2,5 mais 0,5. Deu 205,11. Então, da bomba até o ponto A, nós temos aí 205, né, ponto 11. Vou lançar na minha planilha. Alguma objeção? Então, 205,11. Esse aqui é o comprimento real. E o virtual? O virtual, vamos confiar nos dados levantados. Observe uma coisa, né, pessoal? Aqui não é uma tubulação lisa, né, pessoal? Observe que aqui nós temos, ó, aqui nós temos um T de passagem direta, outro T de passagem direta. Aqui é um T de saída lateral, né? Aqui é um T de passagem direta. E assim por diante, T de passagem direta, um T de passagem direta, uma curva de 90 graus, T de passagem, e assim por diante, né, pessoal? Então, vamos analisar aqui como é que está essa questão das singularidades. Ele levantou aqui o quê? 5 curvas, um T direta, um T lateral, uma válvula de retenção vertical, uma válvula gaveta. Então, ele está falando sobre isso aqui, ó. Válvula gaveta, válvula de retenção vertical e as outras singularidades, né, que tem aqui no trecho, que é muito fácil identificar. Então, ele somou tudo aqui e deu 38,55. Então, agora eu vou lá na minha planilha, que todo mundo vai receber. Quando eu falo todo mundo, são todos aqueles que estão presentes ao vivo aqui pelo CREA Pará e IMBEC, tá? Em comemoração aos 90 anos de CREA Pará. Então, nós temos aqui
38,55. 38,55. E agora nós vamos retornar para o nosso projeto. O projeto, ele fala aqui que... Pessoal, vamos fazer essa análise aqui do desnível geométrico. Imagine aí comigo, tá? Tubulação aqui, ó. Ponto A tá aqui. Isso aqui tudo é na horizontal, vem por cima. Horizontal, 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 horizontal. Não sobe nem desce, né? Horizontal, horizontal, horizontal. Aí de repente desce. Desce quanto? 5,5. Aí depois horizontal de novo. E de novo desce mais meio. Então, na verdade, desce 5,5 mais meio. Desce quanto? 6. Então, o desnível geométrico, ele é o quê? 6. Positivo ou negativo? Lembre-se, se a água sobe é positivo, se desce é negativo. Então, é 6 positivo, porque a água está subindo, ela está indo nesse sentido aqui. Então, vou retornar a minha planilha. E 6 é o valor do desnível geométrico. Morreu aqui a nossa análise. Vamos agora para a última análise do trecho bomba até o reservatório, né? Então, nós temos aqui bomba até o reservatório. Aqui, ó. Esse trecho daqui, ó. Daqui para cá é de 2,2. Vamos colocar meio nesse trecho aqui, tá? Então, meio mais 2,2 vai dar o quê? 2,7. Então, eu vou lançar esse trecho reto aí, 2,7 na minha planilha. É o trecho reto. E a singularidade e colocou 1 metro, né? Não. Isso aqui a gente que atribui, tá? Se tu quiser colocar 1 metro aqui, tu coloca. Se quiser colocar meio metro, eu vou colocar aqui só meio metro. Certo. Então, singularidade. Tem de saída lateral, uma válvula gaveta, uma entrada de borda. A entrada de borda está bem aqui assim, pessoal. Tá? Então, total 10,09. 10,09. Vou retornar para cá. 10,09. 10, ok. Pessoal, o desnível geométrico é 0, né? Por quê? Porque está no mesmo nível. E com isso a gente fecha o nosso cálculo. Determinamos uma bomba cuja altura manométrica dela não é muito alta, né? Uma altura manométrica de 39, uma vazão considerável, né? De 612 litros por minuto, uma potência aí de 7,1, dependendo do rendimento da bomba. Vamos analisar aqui a nossa rede. Pessoal, o que a norma ela fala? A norma ela fala que sucção positiva, a velocidade no trecho de sucção não pode ultrapassar o quê? 3 metros por segundo. Então, eu estou analisando o trecho da bomba da reserva de incêndio. Então, não pode ultrapassar lá os 3 metros por segundo. A velocidade de sucção está 1,3, né? Então, está dentro do padrão. E na rede, da bomba para a rede, ou seja, nesse trecho aqui, não pode ultrapassar 5. Então, está tranquilo, tá, pessoal? Que, inclusive, eu conseguiria até reduzir
o diâmetro da tubulação. Poderia trabalhar a redução 4 polegadas, ou seja, 100, 75 e quem sabe até 65 lá no final. Lá no trecho, nas descidas, eu poderia fazer essa composição aí. Sempre importante analisar, reduzir para 2,5. Então, você pode fazer essa análise, né? Então, começa aqui com 4, uma sucção, sai daqui com 4 e depois vai reduzindo para 3. Reduz para 3, isso tem que ser analisado. E você pode até analisar a descida da tubulação 2,5. Então, faça a sua análise aí de cálculo hidráulico, sempre verificando a questão da velocidade. A velocidade é o parâmetro que vai te obrigar ou não você manter a tubulação em 2,5 ou 3. Tá? Você tem que fazer essa análise aí para a redução de custo. Ok? Então, conseguimos fechar aqui a altura manométrica e a vazão da nossa bomba. Aqui, então, altura manométrica da bomba, 39. Vazão, 36,7. A potência, salva uma potência aqui que tem um certo rendimento, 75%. Mas isso aqui é característica do fabricante, tá? Potência calculada. Vamos atrás aí da nossa bomba. Para isso, eu vou utilizar um fabricante. Eu vou abrir aqui o catálogo do fabricante. Tá? Temos aqui diversos fabricantes. Eu vou utilizar aqui um fabricante. Você pode muito bem adotar aí o fabricante da sua preferência. Vou espelhar aqui o fabricante. Então, se você recorrer à página 52, aqui eles têm um tipo de bomba, né, o pessoal da Schneider, são bombas da série BPI, né, que são bombas que eles informam que é uma bomba de alta confiabilidade, que elas são específicas para essa área de incêndio, né? Bombas da série BPI. Então, você pode, certamente, dimensionar utilizando essas bombas aqui. Né? Sempre é importante você observar aqui as aplicações da sua bomba. Aplicações rede de hidrante, sprinkler, sistema fixo de espuma, ou seja, essas bombas aqui, né, da série BPI, elas são também aplicáveis, são as melhores bombas, na verdade, dentro do catálogo da Schneider, voltado para sistema de proteção e combate a incêndio. Mas também, se você recorrer lá na página 24, 25, você tem aqui aplicações de bomba também para sistema de prevenção e combate a incêndio. Então, essas bombas aqui, elas também são indicadas para sistema de combate a incêndio, conforme a aplicação delas. E segundo o nosso cálculo, a altura manométrica foi de 39, a altura manométrica foi de 39 e a vazão de 36,7. Então, observe que isso aqui indica a altura manométrica e isso aqui indica a vazão. Então, a vazão foi de 36,7. 36,7. Olha, aqui nós temos a altura manométrica. A altura manométrica foi 39. Então, em 39, 40. Tá vendo aqui? 40. 40 e você vai procurar a vazão aqui, ó. 36,8. 36,8. Olha só, pessoal. Encontramos a nossa bomba de primeira. Então, além de ser uma bomba indicada para, conforme aplicação, voltada para o sistema de combate a incêndio, já encontrei de primeira aqui a nossa bomba, que é essa aqui, ó. É uma bomba de 10 cavalos. 10 cavalos, tá?
E é uma bomba da família, né, BC22R F2. Só voltando aqui, verificar, confirmar, né? Sistema de prevenção e combate a incêndio, se é uma bomba indicada para o sistema de prevenção e combate a incêndio. Então, a gente pode ficar com essa. Então, essa aqui é a nossa bomba. Bem aqui nós temos a altura máxima, cadê? Altura máxima sem vazão. Pressão máxima sem vazão é de 44. Então, nós já encontramos a nossa bomba. Essa aqui é a nossa bomba, a principal. Essa pressão máxima sem vazão da bomba principal é a altura manométrica da jockey. Então, eu já tenho a altura manométrica da bomba jockey. E a vazão da bomba jockey? A própria IT03 parte 2, ela já fala que a vazão máxima da bomba jockey é de 1,2 metros cúbicos por hora. Aí eu vou na página anterior com essa altura manométrica e a vazão indicada pela norma. Vou ler bem aqui na aplicações, motobomba jockey para prevenção e combate a incêndio. Então, já tenho aqui a minha bomba jockey. A altura manométrica é de 44, não tem, vou jogar para 45. A vazão, né, menor ou igual a 1,2 metros cúbicos por hora. Então, pode ser essa aqui? Pode. Então, já vou escolher esta aqui, já está menor do que 1,2, vou escolher essa aqui. Posso escolher essa aqui também, sem problema. Então, vou adotar essa aqui, a primeira. É uma bomba, a jockey, para manter o sistema pressurizado, né, para compensar pequenas perdas de pressões. É uma bomba com uma potência baixa, né, de 1 cavalo. E o modelo é BC92STAV. Então, gente, para você encontrar a curva de cada uma, basta você pegar esse modelo aqui, né, o modelo anterior, e entrar no site do fabricante. Então, lá no site do fabricante, você vai ter as curvas específicas, tanto para a bomba principal, quanto para a bomba jockey. Então, nós fizemos uma análise geral sobre a ocupação, discutimos um pouco sobre ocupação de uso misto, falamos um pouco sobre a IT01 parte 1, que trata sobre o enquadramento das exigências de segurança contra incêndio, comentamos um pouco sobre edificação de uso misto, também avançamos na própria IT03 parte 2, que trata sobre o dimensionamento de bombas. Calculamos aqui uma bomba principal e uma jockey para atender um estabelecimento de risco alto. Fizemos uma análise como um todo e percebemos que a ocupação, o contratante ele optou por não compartimentar. Então, nesse caso, nós saímos do tipo 5 para o tipo 4 e fizemos a proteção pelo tipo 4. Né? E também determinamos a reserva técnica de incêndio. Tá ok? Pessoal, isso aqui foi uma análise bem rápida, mas é de coração. Isso aqui é um presente nosso do INBEC, do CREA. O CREA faz aniversário hoje, a gente entrega esse presente aqui para todos vocês. Tá? Agradeço a Adriana Falconeri, a Raíssa, a todos que participaram aqui, aos nossos alunos da pós-graduação em Engenharia contra Incêndio da Faculdade INBEC, aos ex-alunos que estão presentes aqui, a todo o pessoal aqui do estado do Pará e dos demais estados. Meu forte abraço, meu muito obrigado e boa noite. A planilha eu vou mandar, eu vou repassar para o comercial e você pode solicitar para ele, e nós vamos repassar essa planilha para quem solicitar para o comercial do INBEC. Nós vamos responder com a planilha,
Qual é o e-mail? Deixa eu já repassar aqui.